Um elemento que foi introduzido no início de One Piece e que continua extremamente relevante mesmo depois de 1000 capítulos são as recompensas. Os cartazes indicam o valor que será pago em berries para aquele que capturar o pirata que está sendo procurado. Esse valor pode variar de míseros 100 berries e chegar na casa dos bilhões. Mas a questão é, o que esse valor significa para quem está assistindo? O que significa dentro do mundo de One Piece? Quem será o personagem com a maior recompensa e por quê? É sobre tudo isso que irei falar no vídeo de hoje. A primeira vez que vimos uma recompensa ser mencionada é logo no capítulo 1, onde Higuma, o ladrão da montanha, mostra seu cartaz contendo um prêmio de 8 milhões de berries para tentar intimidar o bando de Shanks. Eu me pergunto o que ele pensaria se visse os pôsteres de Shanks e de Luffy hoje em dia, já que agora temos uma noção bem mais embasada desses valores. Ainda assim, naquele momento nós não tínhamos como nos basear em nada, apenas naquele número de 8 milhões. Conforme o capítulo se desenrola, nós descobrimos que talvez aquele valor não seja tão alto assim. Afinal, Shanks conseguiu o derrotar sem nenhuma dificuldade. Quer dizer, ele perdeu um braço, mas isso foi 100% roteiro, então deixa quieto. Ainda no primeiro capítulo, temos um time skip e vemos Luffy derrotar com um único soco um Rei dos Mares. Isso nos faz concluir que, da mesma forma, agora ele também poderia derrotar alguém com o mesmo nível de força de Higuma facilmente, concluindo assim que 8 milhões não parece ser uma grande recompensa. 95 capítulos depois, no capítulo 96, nós vemos pela primeira vez uma cena que se tornaria um clássico pra gente: os agentes da marinha discutindo recompensas. Após todos esses capítulos, Monkey D. Luffy já teria derrotado, entre outros, Bug, Don Krieg e Arlong, cada um com uma recompensa de 15, 17 e 20 milhões respectivamente. Por ter derrotado esses três, a marinha concede a Luffy uma recompensa de 30 milhões de berries. A partir de agora, nós conseguimos ter uma noção para o primeiro ponto a ser destacado nesse vídeo: o sistema de recompensas como nível de força. Bug, Don Krieg e Arlong foram derrotados por Luffy nessa ordem, e suas recompensas são crescentes nesse mesmo sentido. Ou seja, se for para falar de força, Bug é superado por Don Krieg, que por sua vez é superado por Arlong, com esse último sendo superado agora por Luffy. A partir daí, começa a se montar um sistema de força onde podemos comparar as recompensas para termos uma noção do nível de Luffy e de seus adversários. Eu lembro que para mim, o primeiro choque em relação ao hype com as recompensas foi quando revelaram a recompensa de Crocodile. Nesse período, estava se criando o clima para que ele fosse o grande vilão do próximo arco. Então vermos o personagem com 81 milhões de recompensas me fazia ficar com medo ao pensar que ele era quase 3 vezes mais forte que Luffy. Mas só um asterisco nesse ponto, hoje em dia eu não acho que nessa época o Crocodile era 3 vezes mais forte que o Luffy não. Eu acho que ele era infinitamente mais forte. Esse provavelmente é o primeiro momento de protagonismo do Luffy, pois não era para ele ser forte o bastante para derrotar o Crocodile nesse momento. Mas enfim, fato é, foi isso que o roteiro proporcionou, então vou continuar usando essas recompensas para ressaltar meu ponto de usá-las como parâmetro para nível de força. E justamente por isso eu vou relembrar agora todas as recompensas que o Luffy teve e o que o levou a cada uma delas. Como dito antes, a recompensa de 30 milhões é ganha após derrotar Bug, Don Krieg e Arlong. Depois de derrotar o Crocodile, cuja recompensa era de 81 milhões, a recompensa de Luffy aumenta para 100 milhões. Após a invasão e fuga de Enies Lobby, além de derrotar Blue Eno e Rob Lute, o valor triplica e chega a 300 milhões. Depois de fazer um estrago em Marineford, mais 100 milhões são adicionados, chegando a 400. Assim como a recompensa também sobe mais 100, chegando a meio milhão depois de vencer do Flamingo. Agora, finalmente um momento considerável, Luffy derrota Katakuri, que tinha pouco mais de 1 bilhão de recompensa, chegando a 1 bilhão e meio. E por último, mas não menos importante, ao derrotar Kaido e ser considerado um Yonkou, a recompensa de Luffy chega no valor atual de 3 bilhões. Nesse ponto, fica bem claro que os personagens que Luffy foi derrotando eram sempre mais fortes que os anteriores. Citando alguns deles em ordem de nível de força, temos Arlong, Crocodile, Lute, Katakuri, Kaido. Primeiro, um pirata tritão que naturalmente era mais forte que um humano comum. Depois, um Shichibukai, um agente do governo, um comandante de um Yonkou e um próprio Yonkou. Graças às recompensas de Luffy e dos vilões que ele derrotou, podemos ter uma noção geral desse valor e do número de força do mundo de One Piece. Porém, nós sabemos que a força não é tudo o que define o valor de uma recompensa, e sim o nível de ameaça que o pirata apresenta para o governo mundial. O que mais poderia apresentar ameaça além da força, você me pergunta? E eu respondo: o que também apresenta ameaça ao governo são as ações contrárias aos desejos do governo, as informações que possui e que podem ser usadas justamente contra o governo. Ainda falando sobre o Luffy, suas recompensas não sobem apenas por ter derrotado inimigos fortes, e sim também por ter libertado Alabasta das garras de um tirano,
por ter se colocado como inimigo declarado do governo mundial em Enies Lobby, por ter invadido e escapado da maior prisão do mundo, por ter se colocado no maior campo de batalha já visto até então, por se mostrar um forte candidato a encontrar One Piece e por estar cada vez mais perto de se tornar aquele que levará o mundo à sua libertação. Além disso, existem vários outros personagens com grandes recompensas por conta de outros tipos de ameaça que eles apresentam além de sua força. Ace por ser o filho do rei dos piratas, Robin por saber ler os poneglyph, assim tendo a capacidade de descobrir verdades do mundo que estão sendo ocultadas, Law por possuir a Opi Opi no Mi e a capacidade de realizar a cirurgia perene, Shanks por ser da família Figarland e provavelmente possuir informações sigilosas dos nobres e do governo, Gold Roger, a maior recompensa que vimos até então, por ter recebido o título de Rei dos Piratas e por ter descoberto One Piece. Além de suas habilidades e forças sobre-humanas, todos eles apresentam um nível a mais de ameaça. E eu, particularmente, acredito que não será a força que irá determinar a maior recompensa que já vimos em One Piece, e sim outras características como informações que determinado personagem possui e o que ele pretende fazer com elas. E é justamente por isso que eu diria que a maior recompensa que teremos em One Piece será dele, Monkey D. Dragon. Dragon é o líder do Exército Revolucionário, uma organização militar que é a única que se opõe diretamente contra o governo mundial. Seu principal objetivo é lutar contra o domínio do governo mundial no mundo a fim de derrubar a opressão política e a corrupção. É um fato também que eles reúnem armamento e treinam seus membros para o combate com o objetivo de realizarem revoluções e libertarem cidades e ilhas que estão sendo oprimidas pelo governo ou até mesmo por piratas. Embora essa já seja uma ação que desagrada o governo por si só, podemos imaginar que tudo isso é apenas um gostinho dos verdadeiros e maiores objetivos do Exército Revolucionário. Porém, mesmo que saibamos de tudo isso sobre o Exército Revolucionário, ainda é muito pouco se pararmos para pensar que já são mais de 1100 capítulos. E, além de sabermos pouco sobre essa organização, sabemos ainda menos sobre seu líder. Não temos nenhum parâmetro para saber o quão forte Dragon é. Existem teorias que afirmam que ele terá a Akuma no Mi do vento, a Akuma no Mi mitológica do dragão não sei das quantas, mas o foco do vídeo não é esse. De forma geral, eu não acredito que ele será fraco, longe disso. Mesmo assim, também não acredito que será a força dele que irá determinar sua recompensa por si só. O que fará Dragon ter o maior valor que já vimos em um cartaz de procurado é todo o seu conhecimento adquirido ao longo do tempo, e, como líder do exército revolucionário, o governo mundial sabe que o Dragon deseja usar todo esse conhecimento contra eles. Com mais de 50 anos de idade, Dragon é um revolucionário há décadas, e desde sempre ele não mediu esforços para agir em prol de seus ideais. O personagem nunca teve um papel principal em um arco ou fez algo grandioso de forma concreta, ao menos nada além de teorias sobre seus possíveis feitos. Porém, sempre que ele apareceu foi relevante, tanto para os fãs que anseiam por ver mais dele quanto para a história em si. Ele tinha uma certa ligação com Ohara e conhecia o Professor Clover, que agora sabemos que é um D. Além disso, ele também parece ter uma certa intimidade com Vegapunk, ou seja, Dragon conheceu, conversou e provavelmente conviveu com Clover, diretor da biblioteca de Ohara, ilha onde tinha tantas informações que ofereciam perigo ao governo que o local foi destruído com o Buster Call. E também tinha contato com Vegapunk, simplesmente o maior gênio do mundo de One Piece, e que é uma peça fundamental para descobrirmos os segredos do mundo. Então, podemos concluir que Dragon adquiriu conhecimentos tanto da mente mais brilhante da obra, e se não for a segunda, uma das mais brilhantes da obra. Agora, a questão é, o que o Dragon aprendeu com eles? Quais informações ele descobriu? Será que Dragon aprendeu a ler os poneglyphs em Ohara? Será que Vegapunk contou para ele segredos sobre Nika e as Akuma no Mi que nem apareceram no mangá ainda? Além de tudo que ele adquiriu com esses dois personagens, Dragon também aprendeu muita coisa em todos esses anos como revolucionário, talvez tendo encontrado outros gênios ao redor do mundo. Eu não tenho como afirmar exatamente o que ele sabe, mas é evidente que Dragon sabe muita coisa sobre a história do mundo de One Piece. E será justamente esse conhecimento, alinhado da força que possui e principalmente de suas intenções contra o governo mundial, que o fará ter a maior recompensa que já vimos, superando a de Roger e podendo chegar a 6, 7 bilhões. Provavelmente, no final da obra, Luffy vai ultrapassar esse valor e ser o pirata mais valioso do mundo. Mas, por enquanto, minha aposta é que Dragon supera qualquer outro personagem que já conhecemos. Afinal, ele tem o conhecimento necessário para derrubar o governo e tem essa intenção. Agora, só nos resta esperar para vermos seus próximos passos.